Então vamos negociar e finalizando o nosso pódio com as 3 perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Em terceiro lugar, medalha de bronze vai para a pergunta: "E se eu não pagar a dívida de cartão de crédito, o banco pode tomar o meu veículo?" E a resposta é sim, indo direto ao ponto, essa é a resposta. Você corre sim o risco de perder o seu veículo por causa de dívidas bancárias. Não precisa ser cartão de crédito, pode sim ser um empréstimo pessoal, consignado. Esse bem não precisa ter ligação nenhuma com essa dívida. Essa dívida não precisa necessariamente ser o financiamento desse veículo. Você pode sim perder o seu bem por causa desse cartão de crédito que está em atraso. Mas olha só, preste bem atenção. O banco não pode simplesmente acordar em um belo dia e decidir tomar o seu veículo. Isso só vai acontecer através de um processo, através de uma ação judicial. E a gente já conversou no vídeo anterior a respeito das características que essa dívida precisa ter para que o banco possa estar iniciando esse processo. A dívida precisa ser mais alta para que seja interessante para o banco iniciar essa ação judicial, porque o banco também vai ter despesas. Então é necessário toda uma série de características. E olha só, dificilmente o banco vai adotar esse caminho, dificilmente ele vai escolher tomar algum bem que você tenha exatamente por causa dessa dificuldade, exatamente por causa dos altos custos que ele vai ter com esse processo. Mas pode ser que aconteça. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é esse: você já sabe muito bem que o banco precisa iniciar um processo para que ele possa tomar algum bem que você tenha. Outra característica: se acaso esse veículo que você tem for considerado um bem de família, esse bem de família ele é impenhorável. Como assim, Thiago, bem de família? É o único veículo que você tem? Esse veículo você utiliza para trabalho? É o veículo que você utiliza para levar os seus filhos à escola? Se esse veículo for considerado um bem de família, se for o único veículo que você tiver, esse veículo é um bem de família. Sendo assim, ele é impenhorável. E quando que pode acontecer de você ficar sem um veículo por causa de dívidas bancárias? Quando tiver ali a multiplicidade de bens. Se acaso você tiver mais de um veículo, tiver 2 veículos aí na garagem, pode ser que um desses veículos acabe entrando na jogada. Então, nessas situações, sim, você corre sim o risco de perder o seu veículo. Se acaso tiver essa multiplicidade de bens e se for uma dívida mais interessante para o banco iniciar esse processo. Como eu disse para você, por causa dos altos custos, dificilmente o banco ele vai adotar esse caminho. E pode ser que você tenha outros bens sem ser necessariamente um veículo. Pode ser que você tenha mais de uma residência, pode ser que você tenha mais de um bem imóvel e você pode sim ficar sem um desses bens imóveis por causa dessa dívida bancária. Porém, havendo a multiplicidade. Agora, se você tiver só um veículo, só uma residência, fique tranquilo, porque isso é considerado bem de família. É impenhorável, independente de qual seja a dívida. A não ser se for uma dívida de financiamento, se essa dívida estiver relacionada a esse bem. Ou se você tiver dado esse bem como garantia para um empréstimo que você tenha feito. Aí sim, não importa se esse bem é ou não considerado bem de família. Se você tiver entregado esse bem de livre e espontânea vontade, você pode sim ficar sem o seu veículo, você pode sim ficar sem a sua residência por causa dessa dívida bancária. Então, essas são algumas características que essa dívida precisa ter, que esse bem precisa ter para que você corra o risco de perder o seu veículo, perder a sua residência por causa dessas dívidas bancárias. Então, só para fixar na sua mente, se for o seu único veículo, se for a sua única residência, fique tranquilo porque estão protegidos. Não importa qual for a dívida, você não corre o risco de perder o seu veículo, não corre o risco de perder a sua residência por causa dessa dívida bancária. E essas são as 3 perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Medalha de ouro vai para a pergunta: o banco pode iniciar um processo? A gente já conversou a respeito disso. Assista o vídeo anterior e você vai entender que o banco pode sim iniciar o processo, porém é necessário que essa dívida tenha ali algumas características. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Segunda pergunta que eu sempre recebo: valor da dívida. Qual o valor que essa dívida precisa ter para que o banco possa estar iniciando uma ação judicial? A gente conversou também sobre isso no vídeo anterior, assista que você vai entender. E a terceira pergunta que eu sempre recebo é: posso ficar sem um bem por causa de uma dívida bancária? Conversamos sobre isso no vídeo de hoje. Você pode sim ficar sem o seu veículo, sem a sua residência por causa de dívidas bancárias, porém havendo a multiplicidade. Sendo bem de família, fique tranquilo porque você está protegido, você não vai perder o seu bem. Então essas são as 3 perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Percebe agora que essas 3 perguntas, se você prestar bem atenção, na verdade, é apenas uma pergunta? Todas as 3 perguntas estão interligadas umas às outras?
Percebe agora? Então, agora você pode se proteger a respeito dessas dívidas, você pode estar negociando, conseguindo um bom acordo, se livrando de dores de cabeça maiores que você pode acabar tendo no futuro. Então, negocie essa dívida, tente chegar a um acordo, consiga bons descontos. É claro, negocie apenas se você conseguir um bom desconto, porque infelizmente, na maioria das vezes, o banco vai sim cobrar juros e multas de forma abusiva. Agora, negociando da maneira correta, você vai sim conseguir um bom desconto e vai conseguir se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Quer aprender a negociar da maneira correta? Clique no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e faça parte da comunidade Recuperando as Finanças. Agora me diz você, qual é a sua dúvida em relação a dívidas bancárias? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando a superar essa crise financeira de uma vez por todas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.